compartilhar um pouquinho com vocês a palavra, dizer um oi, matar um pouco da saudade mesmo que seja à distância. E a gente tem sido cercado por muita notícia ruim ultimamente. Muita adversidade, muita confusão, muita ansiedade. E isso afeta bastante a nossa vida. Ficar em casa, o que para mim nunca foi um problema, depois de um bom tempo trabalhando de casa, você percebe o quão importante é um relacionamento e um encontro com outras pessoas. E realmente faz repensar muita coisa. E hoje eu quero falar um pouco de coisas boas. Acho que esse é o principal objetivo. Isso é o que também a Bíblia nos traz, né? Nos traz a boa nova, nos traz uma notícia nova, uma notícia incrível, que é o que Cristo fez por nós. E acho que o que eu escolhi para compartilhar com vocês hoje vai se encaixar bem nesse momento que a gente tem vivido e nos traz um pouco de mensagem, fala para mim bastante de como nós cristãos temos que viver nesse momento, como que a gente tem se portado nessa situação atual do mundo e entender essa oportunidade que Deus nos dá também, porque ela também é uma oportunidade. Então a gente vai ler dois textos muito próximos um do outro e não são muito grandes. O primeiro está em Daniel, capítulo 3. A gente vai ler primeiro de 19 a 25 e depois a gente vai ler até o 29. Então em Daniel 3, iniciando no versículo 19, é uma história bem conhecida de 3 servos judeus que estavam no reino da Síria e serviam o rei Nabucodonosor. E o rei assinou um decreto que ninguém poderia adorar outros deuses ou outras pessoas além dele. E o Sadraque, o Mesaque e o Abednego seguiram adorando a Deus. E assim a história foi. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou, porque os 3 estavam adorando a Deus e não a ele. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que costume e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha, extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Ele respondeu: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, eu estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. E o 4º se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha e em chamas gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E os 3 saíram do fogo. Até aqui a primeira parte. A gente vê que são 3 servos de Deus que passaram pela fornalha, que foram atirados no fogo por ter adorado Deus, por ter adorado o seu Deus. E o rei Nabucodonosor viu mais um com eles na fornalha. Até aqui a primeira história. Folhando algumas folhas para frente em Daniel 6, os versículos 16 a 24, primeiro tem uma história muito similar de um servo de Deus que enfrentou adversidades. Daniel. Mesma situação, rei diferente. Havia um decreto que ninguém poderia adorar outros deuses. E Daniel não cumpriu esse decreto. E o rei, iniciando ali no versículo 16, então o rei deu ordens. E eles trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões.
O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei selou com seu anel selo e com seus anéis os seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel, com voz que revelava aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Outro servo de Deus, jogado em uma cova dos leões, jogado em adversidade, que enfrentou adversidade, que enfrentou perigo de morte, mesmo assim não deixou de adorar a Deus. Então são histórias bem semelhantes, situações bem semelhantes, que a gente talvez pode se identificar com a nossa hoje em dia, em outras proporções, de outras formas, mas talvez é isso que estamos sentindo nesse longo período de incerteza. Nós estamos na adversidade. Mas a notícia boa, eu falei que ia contar a história boa. A notícia boa é o que sai da adversidade. A gente vê que Deus não sumiu com os leões dali. Deus não preveniu eles de serem jogados na fornalha ou na cova. Deus estava com eles lá. E esse é o foco principal do que eu queria passar hoje. Pra gente, que isso toque os nossos corações. Deus está lá. Ele não vai impedir que a gente não sofra nenhuma aflição. Muitas vezes Ele impede, outras vezes não. Ele não promete que vai impedir. Mas Deus é um Deus sempre presente. Então a gente pode ter confiança, certeza e paz que Deus é com nós. Que Deus vai estar com nós na nossa cova de leões. Deus vai caminhar com nós na fornalha. E o resultado dessa situação é fantástico. E é a esperança que a gente tem que ter do que saia da situação que a gente está vivendo hoje. Eu vou seguir lendo Daniel 6, de 24 até 27. O 24 diz assim: e por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova, junto com as suas mulheres e filhos, e antes de chegarem no fundo, os leões os atacaram. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que, em todos os domínios do império dos homens, temam e reverenciem o Deus de Daniel. Pois ele é um Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Voltando um pouquinho para trás, Daniel 3, de 26 a 29, voltando na história da fornalha. O 26 diz assim: então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, venham até aqui. E Sadraque e Mesaque saíram do fogo. As sátrapas, os prefeitos e governadores e os conselheiros do rei se juntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha queimado ou ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele. Desafiaram a ordem do rei
preferindo abrir mão da sua vida e prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa transformada em montes de entulhos, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. O resultado das duas situações foi um. Deus foi reconhecido. Deus ganhou a glória. Um não crente, um rei, que acreditava que ele mesmo era um Deus da sua nação, um Deus do mundo, o ser mais poderoso caminhando pela terra. Reconheceu que o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o Deus Pai, é o único, o mais poderoso. E eles deram glória a Deus. O resultado foi um. Deus ganhou a glória. A glória foi dada a quem ela é devida. Vou ler de novo parte do versículo 26 do capítulo 6, que diz: Pois Ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Não é fantástico que, através da fidelidade de homens comuns, que seguraram firme na sua fé, que confiaram em Deus, que não deixaram de o adorar, um incrédulo passou a acreditar em Deus. A honra e glória foi dada a Deus por toda a terra, por toda aquela nação, porque eles foram fiéis. Eles talvez nem tiveram tempo de orar para serem livrados da tribulação. Foi tudo muito rápido. Mas durante todo o tempo eles tinham a certeza de que Deus iria estar com eles. E isso é fantástico. Isso é fantástico e é uma lição que a gente precisa levar no nosso coração nesse tempo que a gente está passando. Deus é com nós. Deus caminha do nosso lado o tempo todo. O tempo todo. E que a nossa vida seja marcada como a de Daniel, como a vida de Sadraque, de Mesaque e de Abednego. Uma vida temente a Deus, uma vida confiante em Deus. Eu duvido que os 4 não tenham sentido medo de serem jogados na fornalha ou na cova com os leões. Nós não podemos simplesmente dizer não vou sentir medo. A nossa natureza tem medo, a natureza humana. Mas a gente pode decidir o que fazer com isso. A gente pode escolher em confiar em Deus, escolher em saber que Deus está do nosso lado e permanecer em paz, com ou sem medo. A confiança a gente pode escolher. A gente pode dobrar os joelhos e orar. Falar com Deus. Pedir para Ele. Contar a Ele o que a gente está sentindo, a nossa insegurança. Contar para Ele o nosso medo. Entregar tudo nas mãos dEle. E ter a certeza ao mesmo tempo que Ele vai estar do nosso lado, porque Ele promete. E por que tudo isso? Pelo motivo pela qual a Bíblia inteira é escrita, é um motivo central, para que Ele seja reconhecido
como Criador, como Pai, como o único Deus vivo, para que Ele seja reconhecido por quem Ele é, pela sua bondade, pela sua fidelidade, pela presença, pelas promessas que Ele fez e cumpre, por Ele ser o único Deus vivo, e para que toda a glória seja dele, que toda a glória seja dada para Ele. Então, queridos, que nesse tempo de incerteza que todos nós estamos vivendo, que a gente tenha confiança, que a gente enfrente de peito aberto, sabendo que Deus está do nosso lado e que no final todos os povos, todas as línguas vão confessar que Deus é Senhor. E que as outras pessoas possam ver Ele através da nossa vida. Vivam de tal forma que as pessoas possam ver Deus em vocês. E que pessoas sejam atraídas para Deus através do testemunho vivo de vocês. Mais do que palavra, a vida inteira, que a nossa vida, por completo, seja um testemunho vivo do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Que Ele seja reconhecido e que a gente possa trazer mais pessoas com nós para o céu. E que no final Deus receba toda a honra e toda a glória. Podemos orar rapidamente? Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos por podermos estudar mais a Tua Palavra e entrarmos em Tua presença. Não como uma igreja física no mesmo local, mas como os adoradores em espírito e em verdade, que não adorarão nem no monte nem em Jerusalém, mas que a adoração vai ser em espírito e em verdade, através do Espírito que o Senhor nos deu. Hoje é assim que nós nos reunimos. Reunimos pela união do Teu Santo Espírito em cada coração que está assistindo essa mensagem. E nós te agradecemos, Pai, pela Tua fidelidade. A gente te agradece pela Tua presença, que por mais que nós falhamos, por mais que nós tenhamos ansiedade, tenhamos medo, por mais que fraquejamos, o Senhor permanece fiel e cumpre as suas promessas. Obrigado, Pai. Nos permita sentir a Tua presença, Pai, quando estamos com medo, quando estamos ansiosos e incertos pelo que vai vir no futuro. Permita-nos saber que o Senhor está do nosso lado e abra os nossos olhos para Te ver, para ver a Tua presença, para ver o Teu movimento ao nosso redor o tempo inteiro. E nos auxilie para que as nossas vidas sejam a imagem refletida do Teu Filho, Pai. Para que mais pessoas possam Te ver através de nós. Que a nossa vida seja um reflexo daquilo que Jesus fez e de quem Jesus foi. E que nós sejamos exemplos de quem Tu és, do Teu amor, da Tua misericórdia infinita, da Tua fidelidade, da paz que o Senhor dá. Esteja conosco, Pai. Cuide de nós. E nós Te agradecemos na certeza que as Suas promessas se cumprirão. E que no chegar do fim dos tempos todas as línguas confessarão que só Tu és Deus. O Deus que nos criou, o Deus que nos chamou, o Deus que nos muda e que no futuro nos glorificará junto com Cristo, quando assim subirmos aos céus. Pai, o Senhor é tão bom, tão bom. Muito obrigado por tocar os nossos corações
nos acalmar nesses tempos difíceis. Obrigado por estar presente, Pai. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Querida comunidade, mais uma vez é uma alegria para mim trazer uma pequena mensagem para vocês. Fiquem na paz. Sirvam a Deus com alegria e sejam reflexos dele. Que o mundo inteiro, o bairro de vocês, a rua de vocês, a casa de vocês, glorificará a Deus. Deixe-se ser instrumentos do Deus que é vivo, que sempre foi e sempre vai ser. Beijo no coração. Deus abençoe vocês.